dia a todos presentes. Agora que já está sendo gravado, né? Eu estou vendo aqui. Bom dia a todos. Estamos aqui, né, nessa sessão de defesa pública da monografia da Ana Paula Keffler Soares, com os professores convidados a participar da banca, o professor Rogério Cagliari e a professora Raquel Natali, né, Raquel? E o título da monografia da Ana é o ensino da leitura nas séries iniciais do ensino fundamental e sua importância para o fortalecimento cultural. É um assunto que a Ana, desde o início, mostrou muita vontade de trabalhar, porque ela se identifica, né, Ana, com contação de histórias, tem até canal no YouTube. Ela gosta muito desse viés da contação de histórias, da leitura e desse fortalecimento com a cultura, né, com as comunidades. É uma coisa com a qual ela se identifica. Então, Ana, você tem, como você já sabe, nós conversamos, você tem aí 20 minutos para expor, né, para fazer sua apresentação, e depois a gente vai passar a palavra para a banca, tá certo? Tá, pode começar? Vou ligar meu microfone aqui, tá, pessoal? Porque minha rua vai passar carros aqui, aí para não dar interferência. Tá. Pode começar? Faz sinal aí. Sim? Então, gente, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de estar fazendo a apresentação. Eu também queria agradecer às pessoas da banca por terem aceitado a participarem. E também quero agradecer a todas essas 27 pessoas que estão aqui comigo, me dando força e assistindo. Vamos lá, então. O título do meu trabalho é o ensino da leitura nas séries iniciais do ensino fundamental e sua importância para o fortalecimento cultural. A minha orientadora foi a professora doutora Maiele Caldas de Castro. Então, deixa eu passar o slide. Quando a gente vai fazer um TCC, a gente sempre tem aquela coisa dos professores, né? Vocês precisam pensar uma pergunta, um problema de pesquisa, e eu, meu Deus, que pergunta! E eles sempre diziam, tá dentro de vocês só precisam encontrar. Então eu parei, pensei, eu falei, será que a leitura pode ajudar na cultura das crianças? Pode ajudar a fortalecer a cultura das crianças? E aí eu criei uma hipótese, eu falei, eu até falei com ele, eu acho que pode sim. Essa foi a minha hipótese e a gente começou então a construir essa pesquisa para ver se eu estava certa ou se eu estava errada. E aí a pesquisa pode dar certo ou errado de acordo com a minha visão. Então ela se fundamentou toda nessa ideia de descobrir se a leitura poderia fortalecer a cultura. E aí meu problema de pesquisa, eu tive a ajuda da autora Cruvinel, foi quem fundamentou o meu problema, que ela diz o quê? Que a leitura, quando ela é decodificadora, não tem como projetar ela nas relações sociais. Porque o que é uma leitura decodificadora? É quando a criança vai entender que uma palavra é formada por sílabas, que é formada por letras, que cada letra tem seu som. Beleza, isso é muito importante, realmente, todo mundo passa por essa fase da decodificação. Só que o problema não podemos ficar exatamente nisso. Não podemos nos fundamentar no ensino de leitura apenas decodificadora. Então, esse foi o meu projeto, esse foi o meu problema, né? Porque se a leitura se fundamentar apenas isso, não vai ter como fortalecer a cultura e nem como projetar ela nas relações sociais. E aí, então, a minha pesquisa, ela foi orientada em 4 perguntas. A primeira: o ensino de leitura nos anos iniciais pode, de fato, contribuir para o fortalecimento cultural? Se sim, como? Quais são as propostas já existentes no âmbito nacional de ensino de leitura que visam ao fortalecimento cultural? Existem projetos de leitura que podem auxiliar a prática didático-pedagógica do professor, contribuindo para uma maior percepção e engajamento das crianças em relação à sua cultura? E aí, mais à frente, eu vou responder as 4 perguntas para vocês. E agora, por que o meu trabalho ele é importante? E quem me ajudou a explicar isso foi a autora Cansado, que ela diz o quê? Quando a gente consegue ler além.
O autor, ele põe um texto para nós, e quando a gente consegue entender além do que ele escreveu, nas entrelinhas, aí sim a gente consegue construir a nossa consciência crítica. Quando a criança faz uma leitura, ela não precisa apenas entender a estrutura gráfica, ela precisa já automaticamente relacionar aquela leitura com a sua realidade, com o seu mundo, com a sua cultura. E é isso que vai fazer a leitura ser fortalecedora de culturas. Uma leitura que a criança vai ler e ela vai ter a liberdade de pensar o seu mundo e de dialogar com o seu mundo. Agora, vou apresentar para vocês os objetivos da pesquisa. Objetivo geral: analisar se a leitura pode atuar como fortalecedora de cultura nas séries iniciais do ensino fundamental. Objetivos específicos: verificar se o ensino da leitura contribui para o fortalecimento cultural nos anos iniciais do ensino fundamental e como esse processo acontece. Investigar as propostas existentes de ensino da leitura no âmbito nacional que visam o fortalecimento cultural nos anos iniciais do ensino fundamental. Estudar os projetos de leitura que podem auxiliar na prática didático-pedagógica dos professores, bem como observar como essa prática pode auxiliar no processo de fortalecimento cultural. Então, durante o meu trabalho, eu utilizei vários autores, muitos, que me ajudaram a responder o meu problema de pesquisa, que ajudaram a que eu conseguisse atingir meu objetivo. Mas tem alguns que eu caracterizei como principais. Primeiro que eu caracterizei como principal é a Cruvinel, porque a Cruvinel ela fala que a leitura ela tem que ter sentido para a criança, ela tem que ter significativa. Não pode ser uma leitura apenas como um sinal, uma leitura decodificadora. A Solé vem falando das estratégias de leitura. Bakhtin fala sobre o dialogismo presente no texto. A Kandal fala sobre o multiculturalismo que é real dentro das escolas. O Budlen diz que a prática de leitura pode alimentar outras práticas culturais. O Gomes fala de memória cultural, reflexão social e também de que somos capazes de ser coautores. O Howen diz que nós precisamos ser exemplo de professores, exemplo de leitores. A Cansado apresentou os projetos de leitura de Brasília e a Pascoal apresentou um projeto de leitura feito dentro de um abrigo. Então, assim, como eu disse, no decorrer, tem muitos autores, inclusive a utilização da Base Nacional Comum Curricular. Deixa eu esperar passar aqui. E aí, qual que foi a minha metodologia? A minha metodologia foi do tipo qualitativa e ela foi totalmente bibliográfica, ou seja, eu utilizei artigos, dissertações, monografia, livros, e eles foram encontrados na CAPES, em revistas científicas como a Cielo, na Biblioteca Física do IFES, eu pude pegar livros lá, e também algumas universidades que disponibilizam os trabalhos, né, dos alunos depois de pronto. E então vamos para os resultados. Lembra que no início eu falei que tinham 4 perguntas que me orientaram? Agora eu vou apresentar a resposta delas. Primeira pergunta: o ensino de leitura nos anos iniciais pode, de fato, contribuir para o fortalecimento cultural? Pode sim. E por quê? Cruvinel diz que a escola ela tem que entender que ela também tem esse objetivo de passar essa questão cultural para os alunos, de trabalhar essa questão cultural, que a escola precisa ensinar uma leitura contextualizada, uma leitura significativa. O Gomes disse, olha que fantástico, que quando a gente lê uma palavra, a gente ativa a nossa memória cultural, ou seja, se a professora está ensinando a palavra família, ela vai mostrar a foto da família, mas a criança automaticamente vai falar, professora, peraí, minha família não é igual essa que você apresentou, porque é minha avó e eu apenas, e a família do meu coleguinha é os tios e ele. E aí a criança vai conseguir fazer essa conexão com o mundo dela. A professora vai apresentar um exemplo, mas automaticamente a criança se lembra do seu mundo, da sua realidade. E ele fala que assim, a criança vai entendendo que a leitura é algo social e que quando a gente lê um texto, a gente cria novas ideias e por isso que a gente se torna um coautor daquele tema. O Budlen fala que
a prática de leitura alimenta outras práticas culturais. E aqui eu vou dar um exemplo que não está no meu TCC, mas que eu pensei hoje. Existe um livro de uma autora aqui de Colatina que se chama Um Lugar Fantástico, que é o livro da história de Colatina. E às vezes as crianças passam lá no centro de Colatina e vê um pedaço do vagão, vê um pedaço do trem, que é um patrimônio cultural, e não entende. Mas aí ela tem acesso a esse livro. E aí, quando ela lê esse livro, a memória cultural dela é ativada e a prática de leitura daquele momento vai ser interligada com aquele patrimônio cultural que ela viu. Ou ela vai ler uma história que a professora disponibilizou e ela vai automaticamente lembrar que a sua avó um dia contou aquela história quando ela estava na casa da avó dela. Então, a leitura se conecta com a música, com o teatro, com a poesia, com a fotografia, com tudo. E o Bakhtin fala que é possível, sim, ter diálogo. Ele fala que não é preciso uma pessoa estar face a face para ter diálogo, que quando a gente lê um texto, a gente tem o diálogo entre autor, texto e leitor. Ou seja, eles estão ali e o autor, em nenhum momento, ele vai mostrar que as suas ideias são as melhores e que ele precisa destruir a ideia do leitor, não. Eles juntos vão estar ali socializando, compartilhando suas ideias, seu pensamento, e é daí que vai ser construídos novos conhecimentos. E, então, a pergunta número 2, se pode fortalecer a cultura das crianças, como é que a gente vai fazer isso? A Gonçalves diz o seguinte, que a leitura precisa ser contextualizada, assim como outros autores também apresentaram. Não dá para eu dar um texto para uma criança e pedir para ela ficar tirando conceitos chaves e ficar só nisso. Não, eu tenho que contextualizar e fazer uma ligação com o mundo dela. A Solé traz estratégias perfeitas de leitura. Por quê? Quando eu ser uma professora e ter uma sala de aula, eu não vou pegar um livro de historinha, por exemplo, A Princesa e o Castelo, e vou abrir o livro e falar, era uma vez a princesa. Não, Solé me ensinou diferente. Ela disse que eu vou pegar e eu vou mostrar a capa desse livro, eu vou ler o título para a criança, eu vou analisar o cenário que está na capa e eu vou começar a fazer perguntas. Sabe para quê? Para mim ter um levantamento dos conhecimentos que as crianças têm ali, para mim entender qual a ideia que elas têm daquele tema. Eu vou começar a ler a história, e enquanto eu estiver lendo a história, eu também vou fazer perguntas, mas perguntas que vão instigar a curiosidade da criança e vão prender ela naquela história, para elas ficarem atentas. Além de ensinar o uso de inferências, que eu não tenho a resposta pronta ainda, mas a partir do que a criança já conheceu da história, ela já começa a criar suas hipóteses. E, por fim, quando eu concluir a leitura daquele livro, a gente vai fazer uma reflexão geral. A criança vai me dizer se ela gostou ou não, porque ela pode não gostar do livro. Ela vai dizer qual a sua opinião, qual o final que ela poderia colocar para essa história. E aí, a autora Howen, ela diz o seguinte, que a gente precisa ser um exemplo de professor. E por que eu escolhi essa autora? Porque, às vezes, a gente vai em escolas e vê projetos magníficos, apaixonados pela leitura, que a leitura faz a gente imaginar, fantasiar, viajar para outros lugares, isso é real nas escolas. Só que aí a pergunta que eu sempre tive dentro de mim, de que adianta um professor fazer um projeto lindo se ele não é um leitor, se ele não é apaixonado pela leitura, se quando ele começa a ler, ele não viaja para outro lugar, para outras dimensões. A criança percebe facilmente quando uma pessoa não gosta de algo. E o professor, ele tem que ser apaixonado pela leitura, sim, tem que ser exemplo. E a Kandal, ela fala que o nosso país foi formado por várias culturas. E essas culturas, por mais que a escola queira deixar de lado, elas estão presentes na sala de aula. E aí, como elas estão presentes, às vezes a escola acha assim, poxa, na minha escola tem tantos negros, vamos fazer o Dia da Consciência Negra, vamos fazer um desfile top. No Dia do Índio, a gente tem que botar as crianças para ir com a peninha embora na cabeça, gente. Tudo bem, muito importante que você quer lembrar nesses dias, mas a escola precisa entender que a cultura tem que ser enaltecida a toda hora, a todo momento. E não é escolher uma cultura ou outra porque ela tem um dia nacional para ser comemorado. Porque se na minha sala eu tenho um cigano, eu tenho um ribeirinho, eu tenho um pomerano, eu tenho um sertanejo, eles vão poder expressar a sua cultura a qualquer momento. E nada pode impedir isso, porque eles são cheios de conhecimento culturais. A criança não é uma folha em branco, ela traz muito conhecimento com ela. E é assim, nesse compartilhamento que a gente constrói novos saberes.
E, por último, essas duas autoras que têm um nome difícil, que acho que é Heisfeld e Pistela. O que elas falam? Elas falam que depois da Revolução Tecnológica, com o uso da internet, é possível fazer uma circulação e uma troca cultural. Ou seja, eu estou aqui, mas eu posso ter acesso a conhecimentos de culturas que estão muito longe de mim. Ou, por exemplo, eu estou aqui e eu posso muito bem disponibilizar informações sobre a minha cultura. É claro que ler alguma coisa e presenciar ali a essência da cultura são coisas totalmente diferentes, mas pelo menos disponibilizar essa informação permite uma troca cultural. E agora a gente vai para a terceira pergunta, que é... Deixa eu esperar carregar. Quais são as propostas já existentes no âmbito nacional de ensino de leitura que visam o fortalecimento cultural? A autora Cansado, ela investigou, ela pesquisou 25 projetos de leitura que estavam tendo lá em Brasília. Esses projetos envolviam desde crianças até adultos. E eu gostei desse projeto porque ele trouxe um resultado estatístico e bem preciso, porque lá ela provou para quem estava lendo que as pessoas que fazem parte daqueles projetos acreditam que a leitura pode sim atuar como cultural, né, como objeto de cultura, que a leitura pode fortalecer a cultura, pode socializar conhecimentos culturais e também pode ajudar nas relações sociais. Já a Pascoal, ela apresentou um projeto de leitura feito que já chamou muito porque elas estão longe da sua família. E eu fiquei pensando, elas estão longe da sua família, e será que essa questão cultural não foi quebrada? Porque como assim? Como elas vão fortalecer a cultura se elas estão longe da cultura familiar, por exemplo? Mas vocês estão me ouvindo direitinho? Que às vezes trava todo mundo aí, mas vocês não do meu. Sim? Mais ou menos? Tá, é porque às vezes eu vejo que trava aqui. Então, o que acontece? A Pascoal mostrou que mesmo as crianças, estando longe da família, elas possuem uma identidade. E aí tem um autor que eu sinto no meu trabalho, mas que não está aqui, que é o Hall. E ele diz que a identidade não é algo fixo. Não é porque eu nasci na cultura pomerana que a minha identidade vai ser totalmente pomerana. Não, a identidade está em constante construção. Então, as crianças daquele abrigo, através da leitura, elas podiam fortalecer a sua própria identidade e também ter acesso a novos conhecimentos. O terceiro projeto, que é Pequenos Autores, Navegando entre Mitos e Lendas das Ilhas que Bailam, é um projeto que eu encontrei no site da BNCC. E esse projeto teve vários problemas. O professor encontrou vários problemas, principalmente financeiros, mas ele teve uma ótima ideia, porque ele colocou as crianças para pesquisar a história das pessoas que estão ali na sociedade, na comunidade deles. Então, elas pesquisaram a história do agricultor, do pescador, pesquisou a história do comerciante, da ilha ali que mora, da questão ambiental, e foram entendendo conhecimentos e histórias que estavam até mesmo na mente dos mais velhos. E que isso é uma maneira de fortalecer a cultura da comunidade deles. E agora, a quarta pergunta e última. Existem projetos de leitura que podem auxiliar a prática didático-pedagógica do professor, contribuindo para uma maior percepção e engajamento das crianças em relação à sua cultura? Encontrei 3 projetos, todos esses 3 do BNCC. O projeto Livros, Diferentes Obras em Diferentes Espaços, ele realmente aconteceu de diversas maneiras. Ele aconteceu na sala de aula, na biblioteca, no pátio. Teve árvore de livros, tapete de livros, varal de livros, piquenique literário, muitas ideias criativas para mostrar a importância da leitura. O outro projeto, Recitando e Cantando Poesias Infantis,
foi um projeto onde apresentou para as crianças as várias produções poéticas de autores brasileiros. E elas aprenderam e até fizeram um recital depois, né, um sarau literário. E o último, De Pequeno Passei a Ser Grande, foi um projeto onde se baseou no livro Pequeno Príncipe e buscou ensinar os valores, o amor, a amizade, o sentimento de perda, e teve várias atividades também criativas nesse último projeto. Mas por que eu escolhi esses 3? Nenhum deles tinha um viés cultural. Eu não achei a palavra cultura nenhuma vez neles. Mas eu entendo que não precisa tirar nada deles. Apenas fazer um aperfeiçoamento, trazendo uma reflexão cultural, utilizando essas ideias que são muito criativas para trazer essa reflexão cultural. E agora, concluindo, vocês podem ver que é possível realmente fortalecer a cultura das crianças através da leitura, só que eu preciso ser um exemplo, a minha escola precisa entender que é multicultural e a leitura da criança tem que ser uma leitura contextualizada e que socialize com o seu mundo. Essa pesquisa não foi de campo, porque eu não consegui fazer, ela foi toda bibliográfica, mas eu tenho certeza que na próxima oportunidade eu vou continuar essa pesquisa e eu vou a campo ver com professores e alunos, com os meus próprios olhos, a leitura fortalecendo a cultura das crianças. E essas são agora as minhas referências, que eu vou passar aqui rapidinho para vocês. São algumas das referências que eu usei no slide e o restante está mesmo na monografia. E obrigada. Pessoal, Ana, muito bem. Você cumpriu, né, o tempo aí, ficou mais ou menos dentro do tempo. Parabéns pela exposição. Eu acho que eu havia esquecido de agradecer a participação, né, do professor Cagliari, da professora Raquel, aí a Ana agradeceu. A gente, no início, nesse formato webconferência, a gente se perde um pouco aqui nas falas. E agora, para a segunda fase, né, após sua exposição, a gente vai passar a palavra para os professores da banca. Eu não sei, tanto faz para a gente, né, Ana, qual professor gostaria de iniciar. Não sei, de repente, Raquel, Cagliari, qual dos dois gostaria de iniciar a fala? Por mim, professor Raquel, a senhora faz a opção? Por mim, tanto faz. Tanto faz também, para mim. Então, eu começo, né? Sem problema. Pode ser? Pode ser. Aí você fecha com aquele ar gracioso feminino, porque, né, tem que ter esse lado mais puro, belo da banca, né? Ótimo. Ana, muito legal. Professora Maélia, assim, obrigado pelo convite, obrigado mesmo, Ana, pelo convite. Prazer estar participando, acho que era a primeira banca que eu participo com a professora Raquel, e eu tenho certeza que muitas outras estaremos juntos, né? E foi um momento assim, eu estava conversando com o professor Daniel ali, semana que antecedeu toda a organização como eu disse, né? Acho que a gente tem que fazer esse desafio a nós mesmos de experimentar os possíveis, né? E um deles é exatamente esse, né? De podermos estar realizando uma banca com todo o seu rigor acadêmico, Ana, pode ter certeza disso, tá? Não é o fato de nós estarmos distantes que você não está sendo cobrada como se estivesse numa reunião presencial, numa banca presencial, tá? E é exatamente isso aí, cumprindo os horários, o seu tempo, o seu trabalho, a leitura foi enviada dentro do prazo que havia sido estabelecido, e já aproveito para agradecer todo o esforço e o empenho do professor Daniel, né, que nos bastidores, junto com a Tainara, organizaram tudo isso aí, e parabenizar o esforço aí da professora Maélia por nos brindar, né, com essa oportunidade de estarmos nos reunindo, né, reencontrar a turma do 9º período, está sendo muito legal, eu acho que estou morrendo de saudades deles, né, de todos, enfim, né, e eu sempre, assim, antes mesmo de começar a minha fala aqui, eu queria agradecer a Ana, inicialmente, sim, pela lembrança dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos ciganos em sala de aula. Sim. Muito legal. Sim, porque eles são importantes. Então, acho que as lições feitas anteriormente, a leitura de textos da própria Vera, né,
nos ajudou bastante a compreender essa multifacetada sala de aula extremamente complexa nas suas relações culturais, nas suas relações étnicas, né? Não é um único que estamos vivendo aí, mas uma diversidade enorme que nós, professores, evidentemente, precisamos de entendê-los e, a partir daí, desenvolver tudo aquilo que a gente se propõe enquanto projeto, né? E aí eu queria iniciar minha fala, Ana. São poucas páginas, evidentemente, né? Mas que, de qualquer maneira, eu faço questão de estar fazendo todas essas referências, todos esses comentários, até porque Ana eu já havia desafiado a dar continuidade à vida acadêmica dela, ela sabe disso, e que, evidentemente, vou cobrar nesse sentido, e onde for possível te orientar, te encaminhar para que você possa atingir esse objetivo, estaremos juntos, tá? Eu já disse isso a ela. Ela já tem essa experiência de produção acadêmica, nos brindou recentemente com um texto junto com o professor. Olha com quem ela anda escrevendo. Muito feliz. Com Marcelo Durão e professor Passa Bem, né? Olha só, e ela conseguiu sobreviver a esses dois aí num artigo que foi publicado, né? Então fica aí o meu parabéns mesmo, de coração. Tenho certeza que outros artigos virão, tá? Eu acho que é por aí. Eu acho que a Ana tem todo esse potencial acadêmico, ela já manifestou isso aí no primeiro seminário que ela realizou comigo lá em História da Educação, e teve esse crescimento que ele foi sendo acompanhado pela turma como um todo, né? A turma da Pedagogia Nova tem um carinho muito grande pela Ana, assim, né? Ela tem esse lado profissional dela muito intenso, sem perder a sua meninice, né? Sem perder a sua... esse jeito dela, assim, que é muito legal. Os vídeos dela no YouTube são muito interessantes. Eu lembro de Ana, assim... Vamos saber que você assiste. Eu lembro de Ana. Eu não tenho tempo para isso, né? Eu não sou muito ligado ao YouTube, mas, de qualquer maneira, eu vou me desafiar uma hora a parar um minuto para poder vê-la lá no YouTube. Eu lembro de uma vez, quando nós estávamos trabalhando, se eu não me engano, acho que foi no semestre passado, discutindo, e aí nós estávamos lendo um livro de Paulo Freire, e aí desafiando Ana a trazer Paulo Freire para as crianças, para o ensino fundamental 1. Lembra, Ana? E ela conseguiu trazer Paulo Freire, explicou Paulo Freire para nós, acho, discutindo uma proposta de educação popular numa perspectiva assim das séries iniciais. Eu nunca tinha visto isso. Eu já conheço gente assim que escreve a vida inteira sobre Paulo Freire, gente que conviveu com Paulo Freire, mas nunca havia se propor... Eu lembro de Brandão, que escreveu o livro O Menino que Escrevia o Mundo, né? Que é a história de Paulo Freire. Mas ele escreve para Paulo Freire, não escreve para nós leitores, e nem escreve para a criança. E aí é um desafio que eu achei assim, muito interessante, achei muito provocativo a Ana se desafiar a trazer Paulo Freire para as crianças nas séries iniciais. E ficou muito legal. Quem sentou no chão, lá no dia, no chão da sala, gostou muito. Eu fiquei encantado. Eu falei, Ana, grava esse negócio, solta isso no YouTube, que você está começando a fazer. Está gravado, vou soltar. Sim, com certeza. Porque o que nós temos? Nós temos Paulo Freire numa leitura muito acadêmica, numa leitura muito já no nível de formação muito acima, né, do que nós estamos habituados. Agora, fazer com que as crianças ouçam e entendam Paulo Freire com 7, 8 anos de idade é um desafio. E eu, pelo que ela fez ali, ela inclusive foi avaliada pela capacidade que ela teria de fazer com que esse conhecimento realmente fosse assimilado por essas crianças fictícias, evidentemente, que o que estava sentado no chão não tinha nada de criança muito tinha um monte de gente velha sentada naquele chão lá, né, Ana? Você sabe muito bem disso. Não é a Tainara e a Lana e outras que estavam sentadas no chão, né? Mas, de qualquer maneira, fica esse agradecimento aí pela lembrança, né? E o que eu sempre digo assim, eu tenho trabalhado muito essa questão ontem estava numa orientação de mestrado falando exatamente que eu tenho um orientando que está trabalhando a questão do fortalecimento cultural dos povos negros no Espírito Santo. Foi esse o termo do trabalho dele. Estavam discutindo essa questão da sua importância aí exatamente pela consolidação identitária desses povos, né? E aí, quando Ana traz essa questão da importância,
não é só a importância do fortalecimento, mas enquanto identidade também, que eu acho que é importante, está subentendido, inclusive, quando ela traz Brandão, quando ela traz Paulo Freire, né? Que aí, obviamente, eu vou navegar com um pouco mais de tranquilidade, né, com esses autores, aí deixo os outros autores para a professora Raquel, né? Bom, eu diria assim, que quem se propõe a realizar essas pesquisas, né, sobre a importância do ensino, da leitura para as séries iniciais e a sua importância para o fortalecimento cultural, precisa se preparar para vencer desafios. Isso aí não tenha dúvida disso, tá? Eu sempre falo isso. Quem se propõe a fazer qualquer pesquisa tem que estar preocupado em se deparar com desafios, que eles vão acontecer, obviamente, né? E Ana teve, assim, junto com a Ellie, né, essa sensibilidade de buscar essas fontes, assim, em locais, assim, de respaldo, né? Você busca no portal da CAPES, você busca no portal das instituições que tem lá o depositório das teses e dissertações. Isso é muito bom. Aí você vai lá no BNCC, são documentos que não podem ser invalidados, muito pelo contrário, já estão validados pela própria academia. Porque ela está num percurso agora de formação acadêmica, de conclusão, inclusive, de curso, ela tem que estar respaldada por isso. Eu sempre cobro, eu vou fazer uma pesquisa numa escola, mas ela tem que vir acompanhada de todo um referencial teórico para explicar. Você não vai ficar só uma simples narrativa dos fatos, que não é isso que a gente pensa, inclusive, se propõe dentro de uma monografia e inclusive dentro de uma produção acadêmica, né? Olha só, a elaboração do referencial teórico e a vasta pesquisa bibliográfica que ela realizou nos apresenta um trabalho que podemos considerar, né, como um aprendizado para os alunos, inclusive, que estão nos ouvindo, do que significa uma pesquisa bibliográfica, né? Quer dizer, não, eu vou para uma escola fazer... Importante, mas você tem outros espaços que trazem subsídios para a produção acadêmica de qualidade, né? E aí, pelo texto, assim, para mim ficou muito claro que a pesquisa serviu para a Ana, né? E vai servir para quem se aproximar de pesquisas sobre ensino, leitura, fortalecimento cultural, que esses momentos de descobertas que a Ana passou por eles, né, e provocações, sempre manifestam novas perguntas. Só que ela tinha um tempo, e Maeli estava ali, segurando, calma, Ana, não vamos abrir muito, senão a gente não consegue atracar e tal. Então, é natural. Isso pela leitura do texto, eu pude perceber isso, entendeu? Então, é natural de quem é uma pesquisadora, de quem tem essa veia de pesquisa. Tem gente que faz um trabalho assim, para finalizar, concluir, entregar e pronto, tchau. Mas se a Ana falou isso, voltando à normalidade, com certeza eu quero ir para campo, eu quero ir para a escola para continuar a pesquisa. Não tem mais essa obrigação, mas ela tem isso com ela. É uma obrigação de pesquisadora de dar continuidade. Isso ficou claro para mim aqui, né? O referencial que a Ana utiliza, com os objetivos propostos, acho que isso que a gente tem que fazer. Eu falava ontem também com esse orientador, não é que você vai usar um autor porque você acha que o autor é bom, um autor militante, um autor... Não. Quanto que ele dialoga com os seus objetivos? Ela foi precisa. Eu acho que, junto com a Elia aí, vocês fizeram essa garimpagem aí, né? E esse mergulho profundo na produção, né, acadêmica e buscar autores que realmente responderam as questões. Tanto que a Ana sempre falava isso, né? O autor me ajudou a responder, É isso aí. O referencial é para isso mesmo. Não é só para ser citado, é para que ele tenha uma finalidade dentro do trabalho e que te satisfaça, inclusive. Já imaginou? Você lê um autor e fala assim, não gostei nada desse cara, mas vou ter que usar. Não, eu só uso aquilo que eu gosto realmente. Tanto que eu sempre oriento os alunos. Você vai ler um artigo, quem é o autor? Verifica se essa pessoa realmente escreve sobre isso. Ela tem base teórica e produção acadêmica que justifique a utilização. E os autores que ela traz para nós têm essa sustentação teórica. Então, os autores que ela utiliza são autores assim, que são citados, são referências para outros trabalhos, inclusive, né? E o objetivo, que era a compreensão do ensino da leitura como aquela
que objetivo o fortalecimento da cultura de crianças nos anos finais do ensino fundamental. E aí, ela se propõe a analisar se a leitura pode atuar como fortalecedora de cultura nas séries iniciais do ensino fundamental. Ela já nos respondeu isso. Acho que isso é extremamente importante. A pesquisa não ficou vaga, ela não ficou solta, ela não ficou voando. Ela fez a pesquisa e já nos traz aí os resultados, né? O texto se propõe a colocar para dialogar. Daí eu falo assim, dentro dos autores que evidentemente eu tenho uma compreensão maior, né? De Bakhtin, da Vera Kandor, do Stuart Hall, do Brandão e do Freire, da Cruvinel, né? Da Solé, do B, já demonstra o seu peso acadêmico, tá? Então, são autores assim que requerem uma leitura, e a Ana, na apresentação, ela deixou muito clara, ela fez a leitura, tá? Ela não se apropriou pela citação, ela se apropriou do autor e traz isso para nós. Por isso que eu já estou te desafiando a transformar isso num artigo, tá, Maeli? Acho que vale a pena pensar nisso aí, tá bom? A pergunta é, a Ana conseguiu entrelaçar, e aí eu até coloquei aqui, bordar este diálogo? Acho que é extremamente importante isso aí, né? Não é só o autor também, mas eu trago aos autores. Como é que eu faço que esses autores dialoguem entre si? Tá certo? Digo que sim, com certeza. E percebemos que foi bordado esse diálogo com muito carinho e dedicação, tá? Isso aí está muito claro para mim. E com certa dose de bom senso. Por que eu digo bom senso? Porque se soltasse, Maeli, ela escreveria 100 páginas, tá? Então ela usou esse bom senso para poder dizer, não, é aqui, eu acho que o que eu tenho aqui é o suficiente para me provocar a novas pesquisas, para me provocar a nova produção. Então ela tem uma reserva aí muito boa, teórica, que pode ser evidentemente utilizada. Por isso que eu te desafiei inicialmente já nesse projeto de continuidade. Você conseguiu trazer autores assim muito bons e que você consegue dialogar com eles, tá certo? Você, com muita naturalidade. Se você tiver que escrever numa prova de mestrado sobre esses autores, você vai conseguir escrever tranquilamente, tá? Soube dosar as citações e distribuir o referencial ao longo do texto sem privilegiar este ou aquele. Todos foram contemplados. E às vezes você faz uma citação do autor e ele só é citado de uma vez só. Não, mas ela traz aí em alguns momentos os autores dosando. Evidentemente, no momento que ela está tratando de resultado, ela vai discutir um peso maior dos autores, mas lá no referencial teórico discute os autores. Mas se você pesar isso aí, você vai ver que o equilíbrio, ele de uma certa forma, pesando para um menos, para outro um pouco mais, mas tem um certo equilíbrio. E eu gosto muito disso num texto. Eu gosto muito. Não é porque eu vou citar o autor 20 vezes que o outro que foi citado 2 vezes não vai ter o mesmo peso. E ela consegue nos fazer entender na sua leitura que tanto o Brandão, que foi citado uma vez, tem um peso como o Paulo Freire, que foi citado 2 vezes, como o Stuart Hall. Mas o que ela traz do autor para nós dá um peso acadêmico que garante essa igualdade de importância dentro do próprio texto. Tá? Sim, outro caso que eu acho muito legal isso aí, que eu já digo aqui de antemão, que não é o meu caso, eu escrevo 2 vezes, porque uma eu escrevo para o militante e depois eu escrevo para o acadêmico, né? Então tem essa questão. E a Ana soube se apropriar sem se tornar militante, né? E isso é muito bom no texto acadêmico. Eu sempre sou cobrado nisso, porque às vezes eu deixo o viés militante falar mais do que o viés acadêmico. Eu escrevo uma vez e depois escrevo de novo para eliminar o viés militante, tá? E aí vocês vão entender no final que eu tenho uma fala sobre isso. Por tudo isso, o esforço foi compensado com um texto muito bom mesmo, bom de ser lido e de fácil entendimento. Eu acho que isso que importa. Não adianta você escrever um tratado sobre ensino, sobre o ensino da leitura, onde pouco ou quase nada vai ser utilizado, pouco ou quase nada vai ser compreendido. Então, mostrou que todo aquele tempo de 4 horas de prova escrevendo, né, Ana, te ajudou muito com isso, tá? Muito mesmo. Organizar as ideias de uma forma muito, muito clara, né? Bom, aí vamos lá.
Eu não, gente, se não me derem tempo, eu vou embora, hein? Eu vou tocando em frente aqui, tá? Verdade. Então, Ana me conhece, né, Ana? É uma aula para uma lâmina, né? Então, por isso, né? Mas vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco aqui. A opção metodológica atendeu ao propósito estabelecido, acho que isso também é importante, né? Pesquisar sobre a importância do ensino da leitura para as séries iniciais e sua importância para o fortalecimento cultural. Ela conjuga nas suas pesquisas bibliográficas o que se espera de uma pesquisa que envolva ensino, leitura e fortalecimento cultural. Tá? As narrativas incorporadas no texto mostram com clareza o fôlego de todo o trabalho da pesquisadora. E, obviamente, com toda essa orientação da professora Maeli, que com certeza te ajudou bastante, tá, minha amiga? O texto redondinho tem a mãozinha dela ali, tá bom? Sorte sua, né, de ter Maeli como orientadora, tá? Vamos lá. O locus da pesquisa também é importante ser citado aqui, foram os bancos de dados, como banco de tese, dissertações da CAPES, a Biblioteca Física do Instituto Federal de Espírito Santo também, Campos da Pina, revista científica, os trabalhos acadêmicos, universidades e o website do BNCC. Então, aí já deixa claro que não é uma pesquisa superficial, não, tá? É mergulho profundo mesmo, né? E aí, no texto, isso é muito bom para o leitor, né? Que ela apresenta com clareza o trabalho para o seu leitor, né? Logo nas primeiras páginas, direitinho. E aí eu queria só destacar, assim, algumas falas, uma ou duas, só para sustentar a minha avaliação, né? Trazer a fala da Ana para dentro da nossa conversa, né? Olha que interessante que ela faz lá na página 15. Eu vou fazer porque eu quero te cobrar algo aqui nesse momento. Assim, a criança, é Ana falando, tá? Assim a criança faz a apropriação da leitura a partir do momento que é capaz de interligá-la com sua vida social, com sua cultura, com seu mundo. Para depois os termos constituídos graficamente. E isso se torna real quando a escola reconhece que é preciso ensinar para além das palavras, para além dos seus muros, e é bem próximo do contexto de seus alunos. Está lá na página 15. Eu só quero te lembrar, minha amiga Ana, que isso é Paulo Freire purinho, tá? Tá. Se espremer, sai Paulo Freire para todo lado aí, tá bom? Eu só quero te lembrar assim. Aí você vai lá na Pedagogia do Oprimido, você vai encontrar essa aqui, e você faz de novo essa referência lá embaixo, porque o que eu digo aqui? Você está dizendo que a leitura do mundo, não são minhas palavras, são Paulo Freire, evidentemente, estou parafraseando, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, tá? E eu não vou cobrar essa referência aqui, evidentemente, mas seria bom, numa futura publicação, de fazer a referência de Paulo Freire. Você vai lá na Pedagogia do Primeiro, página 111, 112, você vai encontrar isso aí, Pronúncia do Mundo, tá? Mas só para lembrar como é que ela se apropriou desses autores de uma forma muito, muito interessante, né? E aí eu vou... tem uma outra citação aqui de Brandão, que eu vou pular até por causa da questão do tempo também, né? Tem vários momentos aqui. A cultura da escola precisa promover, até falou isso na conclusão, né, a interação entre as culturas de maneira recíproca e constante, a fim de estabelecer o fortalecimento cultural de cada aluno e o enriquecimento mútuo dentro do ambiente escolar. Compreende? Então, eu vejo Ana assim, nas nossas discussões ao longo desses 4 anos de curso, né, 4 anos e meio, né, de curso, como que ela conseguiu realmente entender e os autores ajudaram isso. Ela já tinha esse entendimento, só faltava ter essa base teórica para dizer, não, peraí, o que eu penso, o que quero fazer, está baseado em princípios que levam a uma educação problematizadora, uma educação, inclusive, consciente, né? Olha, foi muito boa a ideia de você trazer os projetos para o texto, acho que é interessante, sim. Você só não ficou só na citação, você se debruçou sobre esse material, fez uma leitura e fez uma análise, inclusive, extremamente criteriosa e validou, inclusive, o trabalho. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes se produz algo e fica guardado. Não, você traz isso, você está validando todo aquele esforço realizado pelos autores que você citou aí, né? Ficamos conhecidos que tem sido realizadas determinadas caminhadas para o mundo da leitura com relativo sucesso. Acho que tínhamos que replicar isso aí.
A Ana tem um material ótimo aí, que ela teria essa condição de ressignificar esses projetos e já pensar em projetos que poderíamos estar, inclusive, até apoiando aí no próprio curso de pedagogia, entendeu? Nós estamos agora abrindo aí o edital para o PIBID, a residência pedagógica, de repente, né, tentarmos pensar, eu vou conversar isso com a professora Daniele e a professora Flávia, no sentido de pensar em algo que traga um resultado social para essa instituição, tá? E aí, Maélia, queria que, né, se você pudesse estar participando, seria extremamente interessante aí, né? Entrando aqui na discussão de resultados, né? Aí, Ana, eu não vou repetir as 4 perguntas que está lá na página 12, né? São as 4 inquietações, né? Aquilo que ela alimentou ao longo do tempo, como responder isso, e aí, junto com a Maélia, conseguiram chegar a esses resultados. Então, ela já falou isso aí bem. E aí eu vou falar pela primeira vez finalizando. Obviamente, Tainara sabe que eu vou falar mais de uma vez depois, né? Então, finalizando, ela sabe disso, porque ela participa das orientações junto com os mestrandos, ela fala, professor, você já falou pela 5ª vez essa palavra finalizando, hein? Mas eu vou falar só uma, eu acredito que... Não, acho que vai falar mais de uma vez, sim. Finalizando. Então, vamos lá, pessoal. Aí ela é uma fala da própria Ana, né? Onde ela deixa claro que o trabalho está sendo concluído, está sendo concluído assim, com muito rigor, com muito sucesso, inclusive, até porque as próprias palavras deixa claro isso aí, né? Quando ela diz aqui na página, vou pegar aqui um trecho aqui na página 48, né? Ela diz que esse estudo é relevante, né? E eu concordo, né? E pertinente no sentido que se propõe a reflexão de que a criança pode, por meio da leitura, adquirir o reconhecimento da sua identidade cultural. Eu lembro das nossas aulas, tá, minha amiga? Muito das nossas aulas falando sobre isso, né? Acho que é extremamente legal essa sensibilidade que a Ana manifesta no próprio texto aqui, né? E aí, vou me aproximando agora das considerações menos elogiosas, evidentemente, e que precisa ser revisto. Aí, a primeira é aquela de Paulo Freire, se você for publicar, eu acho que seria interessante. Tem lá, eu não entendi por quê. Aí vai muito, talvez, de orientação, aí eu não estou problematizando, mas só entender por que manter autor Gomes, autor Brandão, você coloca quem a gente sabe que é o autor, né? Então, eu acho que eu tiraria o texto do autor Gomes, 2010, por exemplo, né? O texto de Gomes, 2010, pronto, né? Acho que não tem necessidade da denominação autor, autora, não, tá? Você vai encontrar em um ou outro aí essa questão, né? Assim, lá no resumo, na segunda linha, você entende, Ana, o que eu estou falando? Mas é só... eu estou recomendando, obviamente que aí vai ter orientação também. De repente, a Maeli tem uma linha de escrita que uma escola, né, que sugere, recomenda manter o autor, né? Mas então a gente já está acostumado. O texto de Gomes, 2010, o texto de Brandão, tal, tira esse autor aí. É só uma recomendação, não estou... uma sugestão, melhor, não recomendação, desculpa, uma sugestão. Tá. Aí lá no resumo, a gente banca um problema, né? Você não tem nada para procurar, vamos procurar uma coisinha aqui só para falar, tá? Então encontrei, tá bom? Não se preocupa, não. Lá no resumo, na segunda linha, você vai encontrar lá, especificamente nos anos iniciais. Você viu que tá lá, tá? Inicias, né? Então, bota lá um izinho lá, tá bom? Aí, do ensino fundamental. Achou, né? Então tá bom. Ana, eu queria, assim, lógico, a gente sempre faz uma pergunta, né? Te ouvir um pouco mais, né? Uma oportunidade, né, para te ouvir mais um pouquinho. Aí, me fale, assim, rapidamente, lá na página 26, você diz para nós lá, o leitor carrega dentro de si imagem. Você até falou isso para nós já. Eu acho que eu vou pular isso aqui. Você já falou isso para nós logo no início, que o autor carrega dentro de si imagens, sensações, lembranças, experiências que atuam consigo na leitura da palavra. Já falou. Agora que eu lembrei na sua fala, você já me respondeu isso aqui, né? Bom, aí, depois de todo esse trabalho, né, toda essa leitura, toda essa orientação, todas essas conversas, encontros,
Para você, qual é a essência do ato de ensinar a ler em uma dimensão emancipatória e de valorização, fortalecimento cultural? Você acha que isso O que é que sustenta isso? Porque nós temos que ter uma finalidade, porque um viés ideológico na nossa fala. Nós somos... A educação é política, não tem como fugir. Aí eu te pergunto, qual é, na sua opinião, essa essência? Para que ensinar a ler? Né? Posso falar? Ela responde agora, eu finalizo. Maeli, você coordena. Se quiser, posso responder agora. Não, fica vocês à vontade. Como vocês querem fazer essa dinâmica? Se a Ana... Se você quiser falar todas as perguntas primeiro... Não, só tem uma. Eu só finalizo, já estou falando. Segunda vez que eu falo finalizo. Concluindo aqui, aí a Ana vai pensando, tá bom, Ana? Aí eu já vou dando os finalmente aqui, né? Eu vou finalizar com o Freire, no livro dele, Ensinar a Aprender. Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. Tá? Olha o que ele diz para nós. Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade, a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade. Sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar, buscar, criar a compreensão do livro. Daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura e da escrita. Que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão e da comunicação. E aí tem uma outra fala dele aqui, mas por causa do adiantar da hora, já vamos pular daqui, né? No que nós estamos vendo aqui, que eu acho que é extremamente importante, que eu para concluindo aqui, né? Que ele quer nos dizer, em outras palavras, que não é como eu leio a palavra, né? Eu acho que é isso que Ana deixou para nós isso aí, né? Não é a maneira como a criança lê, né? Ou o mundo, mas principalmente como pronunciamos ou como pronuncio a leitura do mundo que faço, né? Então, que é extremamente importante, exatamente ter esse entendimento, ter essa inquietude de não só ler, mas também de ler problematizando. É a história do Ivo viu a uva, não é, Ana? Lembrou de Paulo Freire, né? Então tá, não é só ler o que o Ivo viu a uva, mas quem que plantou essa uva? Por que o Ivo só está vendo a uva e que daneira é essa que não consegue um dia juntar um dinheirinho para comprar uma uva para poder comer também, né? Para saber que gosto é que tem a uva, né? Ele aprende na escola, aprende que o Ivo viu a uva, mas ele nunca viu uma uva, ele, o aluno lá, né? E aí, nesses momentos, gente, só para... Né, contaminados de manifestos autoritários que nós estamos vivendo aí, de tentativa de rompimento do Estado de Direito democrático, eu diria assim, que é urgente nós construirmos uma agenda comum, tá? Com uma amplitude para forjar a necessária unidade da ação em defesa da democracia, dos direitos sociais e condenar intensamente os gritos, os arroubos, os esperneios autoritários que persistem em nos desviar da nossa urgência maior, que é o combate ao Covid-19, ceifando milhares de vidas, e uma luta por uma educação pública e gratuita e de qualidade para todos, indistintamente, como preconiza a Constituição Federal. Vidas negras importam sim. Finalizo. Obrigado por tudo. Ô, Cagliari. Isso, me responda agora. Agora é você. Se eu soubesse que você ia levar da pergunta, eu nem tinha falado. Olha aqui, eu Pessoal, queria que você me fizesse essa pergunta de novo. Ana, eu vou deixar você só um segundinho. Eu acho que o carteiro está tocando aqui minha campainha. Eu só vou até a Ana vai respondendo. Vai lá, a Ana vai respondendo. Fica tranquila. Um segundo, tá? Ok. Tá.
Faz a pergunta de novo, Cagliari. Faço sim, Ana. Qual é a essência do ato de ensinar a ler? Por que ensinamos a ler? Isso você fala no viés cultural, né? Que foi no início que você disse. Numa dimensão emancipatória e de fortalecimento cultural, exatamente, exatamente. Tá. Eu vou te falar o que eu pensei quando eu resolvi escrever esse trabalho. E realmente eu vi que é verdade essa questão de ativar a memória cultural. Quando eu leio a palavra cultura, eu automaticamente me lembro de quando a minha mãe me levava, quando eu era pequena, para um casamento pomerano. E lá tinha na entrada aquelas pessoas gritando e festejando, e todo um envolvimento de todo mundo ali daquela cultura para preparar a questão da comida, o quebra-louças, para manter a cultura. E eu fiquei pensando em tentar comparar isso com alguma coisa material, e aí eu pensei numa chama, como se fosse uma chama de fogo. Porque toda cultura tem sua essência, e eu vejo essa essência como uma chama. E a todo tempo a gente tenta manter a chama acesa porque ela nos aquece e ela nos ilumina. Então, a todo tempo uma cultura, ela busca manter a sua essência, porque a essência cultural, ela ilumina as pessoas, os indivíduos daquele grupo e também fortalece eles. Então, a importância da leitura é também para a criança ter o seu direito de cidadã, de entender que ela tem direitos, deveres, mas eu gosto muito dessa parte cultural, porque ela também, através da leitura, vai poder manter essa chama e essa essência da sua cultura, que é algo que a gente está perdendo. Eu te falo que, você sabe que eu sempre quis aprender a falar pomerano, e esse dia eu estava na casa da minha mãe, fazendo bolo, e eu falei assim, mãe, me ensina a falar pomerano. E aí ela riu, mas, sabe, eu vi que tinha orgulho nos olhos dela. E ela me ensinou, olha como minha mãe é professora sem saber. Ela me ensinou a falar em pomerano, como que era que eu estava fazendo bolo. Ela me ensinou a frase, fazendo bolo em pomerano. Então, eu vejo essa preocupação, porque, por exemplo, a língua pomerana, com o tempo isso vai sumindo, mas não. A gente que tem, pelo menos eu, um pouco dessa identidade pomerana, eu não vou deixar isso morrer, eu não vou deixar isso acabar, porque a minha identidade não é totalmente pomerana, mas eu tenho esse pertencimento dentro de mim, e através da leitura, através de tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu fortaleço essa identidade. E é isso que eu quero quando eu coloco essa proposta de leitura, para que eu, como professora, possa ajudar as minhas crianças a fortalecer as suas culturas, porque eu não quero colocar a minha em cima delas, porque eu não estou falando de uma questão hierárquica, não, porque a minha cultura é importante e a delas também. Se eu falar que a cultura da minha criança é horrível, é porque eu estou olhando para a minha e falando dela. Não é assim. Só entende uma cultura, como o Brandão fala, de dentro para fora. É só quem está lá dentro, vivendo todo dia, que sabe dizer a essência cultural de algo. Então, assim, eu, enquanto professora, quero ajudar, mesmo que seja através da leitura, a criança a fortalecer a sua cultura, porque eu sei que é importante a gente manter essa chama acesa e não deixá-la apagar de jeito nenhum. Respondida. Tá no mudo o seu microfone, Cagliari. O meu analfabetismo tecnológico proporciona essa situação. Mas perfeito, Ana, perfeito. Eu acho que quando você faz essa leitura emancipatória, né, eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Ao mesmo tempo de ensinar a ler, mas ao mesmo tempo de ensinar a ser consciente, a ser emancipado, a ser crítico, né? E a ser, acima de tudo, humano, né? Eu acho que está faltando um pouco isso nas nossas relações. Muito obrigado pelo seu tempo aí, né, de escrita, obrigado pela resposta, inclusive, e por me ajudar a entender um pouco mais essa lógica do ensinar a ler numa perspectiva de fortalecimento cultural. Pessoal, eu perdi a fala da Ana, aconteceu uma coisa que eu saí da sala aqui. Não sei que botão foi aqui, tá? Coisas de tecnologia, eu sei que demorou um pouco eu achar o link, eu consegui retornar agora. Mas tudo certo, pelo visto a Ana se saiu bem aí no questionamento do Cagliari, né? Eu perdi, depois eu quero ver o vídeo, tá? Dessa fala. Perfeito, satisfeito plenamente, tranquilo. Peço perdão aí, foi sem querer mesmo, alguma coisa apertei aqui que eu não vi o que foi.
E então essa fala, depois da fala da Ana Cagliari, finalizou. Entreguei a fala para a professora Maélia. Desculpa, a professora Raquel. Raquel. Ok, então. Então, agora a professora Raquel, né, vai dar início à fala dela. E eu vou emudecer meu telefone, meu microfone aqui, pessoal. Aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Eu queria professora. agradecer também, né, a Maiele pelo convite e a Ana por ter confiado esse trabalho a mim e também ao colega Cagliari, porque realmente quando a gente vai escolher uma banca, a gente tem que ter um mínimo de identificação, embora a gente não se conheça, né? Eu e a Ana não nos conhecemos, mas é uma escolha de confiança, né? De certo modo, de você confiar a alguém esse trabalho de leitura e de tentativa, né? De algum tipo de contribuição. E eu vou destacar assim, Cagliari já falou tudo que eu penso, né? Então eu acredito que eu vou ser mais sucinta, né? Que eu só vou centralizar aí o que ele não falou. E aí eu vou dividir a fala em duas partes, tá? Duas breve parte, uma parte primeira e uma segunda. Mas antes de começar, eu gostaria de ressaltar assim a paixão que dá para perceber que você tem pelo trabalho, né? Isso é gritante na sua apresentação no trabalho, é nítido no trabalho que há uma escritora apaixonada pelo que está fazendo. Isso ficou muito mais acentuado na sua fala. E é muito bonito ver isso, porque um trabalho ele pode ser maravilhoso, ele é maravilhoso, o seu trabalho é maravilhoso, mas ele poderia não passar isso caso você não estivesse tão apaixonada por ele. E é uma escrita apaixonada e, ao mesmo tempo, ética, com embasamento científico, como Cagliari ressaltou. Então, não vou entrar mais nessas discussões, porque, como eu disse, eu concordo com tudo que ele disse. Nessa primeira parte, eu vou destacar os pontos fortes do trabalho, que eu achei muito bacana, que foi a vasta pesquisa bibliográfica e documental, também dito pelo Cagliari, e, ao mesmo tempo, uma pesquisa objetiva. Então, realmente tem ali bibliografias necessárias e vamos direto ao ponto, né? A gente vive um momento aí que trabalhos muito extensos, às vezes bibliografias, vou citar só porque esse autor é relevante, mas ele não está dialogando com o meu trabalho. Então, realmente, isso tem, né? O trabalho foi um recorte muito objetivo e muito redondo. O trabalho está muito redondo. Eu gostaria de elogiar a sua escrita crítica em relação ao eurocentrismo das instituições educacionais. Você não citou uma bibliografia assim, citou, né? Se vou pensar em Hall e tal, mas assim, não fez uma discussão sobre o eurocentrismo explicitamente, você citou, mas assim, isso permeou todo o seu trabalho. Você citou em um momento específico, mas permeou todo o seu trabalho. A importância de eu pensar a multiculturalidade, como você mencionou, né? Essa importância aí. Ressaltar também a análise crítica que você fez dos projetos revisados. Então, você não só revisou, como você fez uma análise crítica. Então, é muito nítida a sua participação como pesquisadora nesse processo. Então, foi uma pesquisa bibliográfica, documental, mas você estava ali de uma maneira muito intensa, ficou fantástico. A problematização da leitura de mundo, de Paulo Freire, então não vou me estender porque Cagliari já falou, né, com muita mais propriedade, inclusive, do que eu falaria, e que é apaixonante, é algo apaixonante para mim. E a problematização da noção de identidade de Hall, que eu achei fantástico, né? Você trazer essa noção para falar da necessidade da gente pensar o trabalho com a diversidade cultural, de identidades. E eu até sugeriria que você colocasse a questão dos ribeirinhos, dos ciganos, quando lá naquela página onde você discute a questão da identidade de Hall, que você citou agora na apresentação.
Foi uma coisa que veio a partir da sua apresentação, que eu achei fantástico, inclusive é tão fantástico que eu acho que você poderia até colocá-la como exemplo, né? Dessas múltiplas identidades, dessa diversidade, né? A questão da identidade não ser uma coisa fechada, enfim, como você problematizou lá com o Hall mesmo. E a questão da leitura crítica, né, do pensamento crítico, que você traz também da Angela Clayman, que eu achei muito bom. E aí, assim como o Cagliari, eu sugiro que você e Mayelen pense a publicação desse trabalho em forma de artigo, porque ele é muito importante, muito mesmo. A Mayelen sabe toda a parte burocrática e os trâmites, e fazer uma publicação em parceria mesmo, né? Porque eu acho que seria importante divulgar os trabalhos que têm sido feitos, especialmente um trabalho como esse, que é muito bom. E agora, na parte 2, eu vou destacar alguns fios soltos, assim. Eu vou falar como Cagliari, né? Eu fiquei procurando no texto um fio solto. Então, isso é muito bom, porque eu fui lendo, falei, caramba, acho que eu não vou ter nada para contribuir, nada para falar, assim, né? Porque realmente o trabalho está muito redondo, então eu achei uma questão que seria mais uma sugestão. Eu nem vou falar em forma de pergunta, seria uma pergunta, mas de repente vocês problematizam e depois acham aí se é válido ou não. Que é a questão lá da página 23 e 24, que você vai falando da questão da cultura da escola. Eu vi que você traz um autor que fala sobre cultura da escola, mas aí tem um momento que você problematiza dizendo que a cultura da escola precisa promover a interação entre as culturas de maneira recíproca e constante. Então, ficou, de repente, um pouco para mim, tá? Pode ser que eu não tenha familiaridade com os autores, então pode ser que seja esse o problema. Faltou para mim distinguir se é que tem, me parece que, né, é uma coisa distinta essa questão entre a cultura da escola e a questão das culturas, que você define a questão cultural como uma coisa ampla, né, a partir de uma noção que você vai colocando lá, de uma noção originado de um processo espontâneo, inserido num contexto histórico e social, com valores, crenças, e nesse parágrafo você fala da cultura da escola. Então, não sei se ficou misturada essas noções, então seria só para pensar. Não sei se teria necessidade de mexer no TCC nessa parte, mas de repente na hora do artigo, né? Uhum. Porque são questões também bem complexas, né? A questão cultural não é simples. E se você me perguntar, você tem uma referência para indicar isso? Raul, que você usou, você citou, mas os próprios autores, né, problematizam isso de uma maneira bastante complexa, atravessada aí pelas identidades, enfim. Uhum. Então, eu ia perguntar para você se você saberia essa diferença, ou se tem uma diferença entre cultura da história e essa coisa mais macroculturas, mas eu acho que é mais uma questão que de pensar, assim, se realmente é necessário falar sobre isso. Uhum. E depois, eu contei algumas questões gramaticais, né? Acho que é da minha formação, então a gente vai lendo e vai percebendo, mas isso eu vou mandar por e-mail. Eu fiz fui pontuando as páginas e não vejo, assim, isso é tão, sei lá, menor, né, digamos assim, diante do trabalho, que eu não vejo necessidade de falar, mas eu mando por e-mail da Mayelen e ela te passa questões de detalhes mesmo na hora da escrita. E aí uma outra sugestão é em relação à questão estrutural do trabalho. Eu não sei se Cagliari sentiu isso, mas eu senti, na hora que eu li o texto, a necessidade de o capítulo metodológico vir antes do capítulo 4. Eu sei que você faz uma revisão, só que como o capítulo 6, ele já faz análise crítica dos projetos e trabalhos que você revisou, eu senti a necessidade de primeiro ter o capítulo metodológico, então o capítulo metodológico, que é o 5, ele passaria a ser o 4, aí os projetos de leitura viriam no 5, e em seguida a análise crítica desses projetos. Só um minutinho, peraí. Não é algo que interfere na qualidade do trabalho, tá? Foi uma percepção, assim, da ordem que, de repente, acho que se trocasse,
como leitora, eu tive a impressão assim que eu tive uma necessidade antes de saber como que você ia fazer. Eu sei que você ia fazer uma revisão dos trabalhos, mas nesse capítulo metodológico só para uma questão de sequenciação, de continuidade. Então aí ficou uma sugestão também, mas eu anotei aqui tudinho e envio para a Maiele para vocês analisarem, verem se é interessante ou não. E eu tinha separado uma pergunta muito próxima à do Cagliari, então nem vou repetir, porque é justamente isso, né? E essa pergunta que ele fez em relação a essa importância, né, do ensino dessa leitura e o seu olhar feliz e apaixonado em relação ao trabalho, para mim, e a resposta que você já deu a ele, respondem muito bem. Eu te conheci agora, né, Ana, mas eu vejo em você uma pesquisadora, também acredito e sugiro que você continue com os seus projetos, quem sabe desenvolver ali um belo projeto, você e Maiele, no campus, seria muito lindo, muito interessante, e é isso. Eu parabenizo pelo excelente trabalho, muito bom mesmo. Obrigada. Pessoal, obrigada, Raquel, obrigada, Cagliari. Eu anotei aqui 3 páginas das contribuições de vocês. Só perdi mesmo aquele segundinho. Ana, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito da fala da professora Raquel, ou até retomar alguma coisa referente às 2 falas, incluindo a de Cagliari também? Você quer finalizar com algum tipo de comentário ou resposta? Você gostaria? Assim, eu acho que as contribuições deles são maravilhosas. Inclusive, Raquel, você falou a questão de inserir os ribeirinhos e os ciganos. Cagliari sabe de onde veio essa ideia. Cagliari sabe que veio de 2 semanas atrás, de um texto que ele deu, mostrando a importância desse tipo de comunidade, que é a comunidade popular, né? Então, assim, o trabalho já estava pronto. Eu falo que, quando a matéria do Cagliari começou, eu falei, Maiele, a referência da matéria do Cagliari é toda de cultura, vai dar show. Aí o que aconteceu? Só deu tempo de eu ler Stuart Hall e perdi toda a referência. Aí agora tá vindo toda essa coisa cultural, por isso que veio essa ideia dos ribeirinhos, dos ciganos, porque eles também são importantes. Então, assim, é aquela coisa, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Então, mesmo com um trabalho pronto, eu pude aprender isso e, com certeza, eu quero colocar eles ali no meu trabalho. Não quero esquecer deles. E é isso, Maiele. Ok, Ana, muito bem, parabéns. Eu agradeço imensamente à banca, aos comentários de Cagliari e Raquel. Só uma observação pequena. Essa questão, Raquel, foi até bom você ter tocado nesse assunto. É engraçado porque na minha outra orientanda dessa mesma turma, que fala sobre leitura e criticidade no ensino fundamental, nós já deslocamos o capítulo metodológico, na verdade a gente colocou como segundo, justamente porque eu também tenho essa estranheza, mesmo sensação que você teve, eu até anotei isso aqui para falar com o Nayane, e é engraçado que o Daniel, esses dias eu conversei sobre isso no WhatsApp com o Daniel. Falei, Daniel, eu estou sentindo o pessoal que está fazendo pesquisa bibliográfica, está estranho a colocação da metodologia, pedi até uma opinião a ele, eu gostei muito desse seu comentário, a gente trocar até uma ideia depois sobre isso. Raquel, obrigada mesmo, tá? Gostei, bacana. E a Ana, ela tem essa capacidade, né, de misturar os conhecimentos e fazer essas conexões, esses diálogos. Essa é uma característica muito forte dela. É uma aluna que ela emociona a gente, a turma toda é maravilhosa. Quando a gente trabalhou sobre as estratégias de leitura, o projeto que a gente fez, né, na disciplina do 7º período, e depois ela me mandava fotos nas escolas, olha, estou aqui aplicando as estratégias que você trabalhou, e a gente fica muito orgulhoso, né? Muito orgulhosa de ver esse trabalho rendendo. Alguns vídeos que eu pude assistir dela no YouTube, já fazendo a propaganda para a Ana, eu até compartilhei no grupo lá nosso, de professores do WhatsApp,
porque ela reuniu as estratégias. Libras é uma coisa incrível, a capacidade que ela tem de contar histórias para as crianças. Ela fez esse canal e ela trouxe as estratégias trabalhadas na nossa disciplina com Libras. Ela traz todo esse conhecimento cultural aí discutido nas aulas de Cagliari também. E eu concordo com o que o Cagliari falou e a professora Raquel, que a Ana ela deve seguir nessa caminhada. Ela tem essa veia, esse perfil acadêmico, ela tem paixão por isso, e eu acho que é isso. A gente, como professor de uma instituição pública de qualidade, nós ficamos muito orgulhosos de formar profissionais nesse nível. Parabéns, Ana. Obrigada. Oi. Deixa só para, eu não sei como é que o professor Daniel pensou, mas a gente vai fazer uma reunião agora mais reservada, né? É isso que eu ia perguntar, como é que vai se suceder agora essa parte que a gente discute, né? Até para preencher, eu estou aqui com a ata. Isso, exatamente. Aí o que nós podemos fazer? Eu não sei, de repente o professor Daniel pensou numa outra estratégia, uma coisa mais crua e simples. As pessoas sairiam da sala nesse momento, né? Inclusive a Ana, né? Aí depois a gente dá um tempo, talvez de 5 minutos, acho que é um tempo para a gente poder conseguir conversar, e nesse tempo de 5 minutos eles retornam para a sala para ver o resultado final, né? Para a leitura, inclusive, da própria ata. Eu não sei, professor Daniel, se eu poderia pensar em uma outra coisa? Eu acredito, Cagliari, que estipular um prazo é a melhor ideia, estipular os minutos e todo mundo retorna dentro desse prazo, né? Eu acho que eu não sei, professor Daniel, o que o senhor fala? O senhor que está coordenando o trabalho. Ele não está na sala? Ele fez um comentário aí, eu não sei se ele de repente deu uma saída. Ele fez um... não sei se ele está aqui. Tipo, pessoal, eu acho que é assim mesmo que tem que proceder. A gente sabe que todo mundo que sair da sala, a gente já fica sabendo aqui quem está ou não na sala. Saindo todo mundo, aí, inclusive a Ana e nós três conversamos, finalizando, e com 5 minutos eles retornam e nós estaremos aqui esperando. Eles vão retornando a partir de 5 minutos. A gente marca aqui 11, por exemplo, 11h20, né? Aí as pessoas teriam esse tempo. O Daniel tá me ligando, às vezes ele teve algum problema. Só um minuto. Provavelmente. Oi, Daniel. Cagliari, eu escrevi aqui, para vocês não perderem a conectividade do link, vai ter que fazer isso mesmo, tá? Sim, aí eles saem, né? Aí nós retornamos depois, é isso, Mecenas? As pessoas que estão convidadas vão sair e vocês ficam aí, depois a gente volta no tempo que o senhor estipulou. Então, perfeito. Eu acho Mecenas, sair quer dizer fechar a página só? Fechar a página, exatamente. Aí você exatamente. Você pode clicar aqui do lado, aqui, Ana, opções aqui do lado direito, aí você coloca sair. Aí depois você tem que acessar o link de novo, como você fez para entrar. Se você... tem. Isso. Tá bom? Tem os 3 pontinhos aqui. Isso, exatamente. Só você clicar aqui, sair, depois você vai acessar o link de novo, como você fez para entrar. Tá bom. Perfeito. Eu não sei se eu ajudei, galera. Eu estava querendo ajudar. Não ajudou, é exatamente isso aí que nós estamos buscando, uma alternativa, né? Até porque é a primeira vez que nós estamos fazendo uma defesa, né, Mecena? Então já estamos aprendendo agora para as próximas, inclusive, né? Aí, tá certo aqui, o Mecena falou, para não perder a conectividade do link, terá que ser feito assim mesmo. Então a gente faz isso. Aí Maeli, aí você agora coordena, né? Você que coordena agora. Isso, o Daniel teve um problema com a conexão da casa dele e ele havia sugerido se a gente queria fazer por WhatsApp, através do telefone de sua filha, mas eu falei para ele que a gente havia decidido marcar um horário para o pessoal voltar. Ficou assim definido. Então, porque fica gravado, Maeli. Acho que precisa isso, né? Eu acho melhor também. Aí você convida as pessoas a se ausentarem da sala por 5 minutos. E aí, nesse tempo, a gente faz a avaliação e retorna todo mundo. Então, tá jóia. Agora, agora 11h19, praticamente 11h20. Pessoal, vou pedir que vocês nos deem esse momento para a gente, né, deliberar, fazer a deliberação final. E 11h25, não é isso, Cagliari e Raquel?
Pessoal, vocês entram no link de novo para a gente fazer a leitura da ata. Tá joia? Ok. Uhum. Então tá bom. Tô indo. Você acompanha do lado aí as pessoas, né? 25, Tô. está na sala ainda. Tô olhando aqui. Pessoal que está na sala, dê um minuto só para a gente poder finalizar Já o estão trabalho. saindo. Isso, agora 18. 16. É assim mesmo. É a parte técnica. Aquela hora eu Exatamente. apertei um botão que até agora eu não sei qual foi, sumiu tudo aqui. Eu falei, gente, foi rapidinho eu sair da tela. Na sala é mais fácil, gente. Ó, vocês dão licença, ele sai, fecha a porta e pronto. Aqui eu tenho que fazer isso aí. Mas, ô Cagliari, por mais que assim tenha as dificuldades técnicas, eu achei que quase não teve nenhum travamento. Nada, pelo contrário. Né? Eu achei que tudo correu de uma forma bem tranquila. Muito tranquilo, não sei a opinião da professora Raquel também, mas acho que funcionou perfeito. Acho que a gente está tendo essa ousadia de fazer para mostrar que é possível que vai acontecer sim em outras oportunidades até retornarmos à normalidade, né? Nós temos Estamos no caminho aprendendo aí com essas. A Raquel é mais fera nessa tecnologia, essas tecnologias então, aí. Eu ainda bem que eu tenho a assessoria da minha filha, né? Aqui do meu lado, que me ajuda bastante, né? Então, não sei se é muito delicado, né? Mas tem o administrador, ele consegue tirar as pessoas. Seria isso. Tem essa possibilidade, mas aí tem toda aquela questão pessoas. Mas aí o Daniel, nesse caso, ele teria que ou passar isso para você. Se ele passasse isso para você, conseguiria fazer. O negócio é que no início foi o Daniel junto com o Eduardo da parte técnica, da TI. E eu não tive acesso, tanto que eu queria tentar gravar e eu não consegui. Foi ele que mexeu. Você teria que ser administradora, não é bem administradora, esqueci qual é o nome que fala. Moderador? Ele pode passar essa função, quem cria a sala pode passar essa função para outra pessoa. E aí você, por exemplo, consegue silenciar as pessoas ou pedir ou você mesmo excluir, né? Para depois aceitar de novo, enfim. É que nós estamos ainda com 10 aí, né? Então aquele tempo que foi dado não vamos conseguir, né? Às vezes as pessoas deixaram o áudio ligado e foram fazer outras coisas, né? Às vezes sai. Também tem isso. Pessoal, tem alguém escutando? Natália, Moniz, Elisete, Andressa. Quem mais aqui, ó? Sheila, Terezinha e Thaís. Estamos esperando vocês se ausentarem da sala para terminar o trabalho, gente. Elisete, 8. Andressa, Monize, Natália. Sheila e Terezinha. Pessoal, por favor, se ausentem da sala. Telefone, mas não é o Daniel, não. Não tem nem como a gente clicar, eu não tenho esse poder, não. Nós não temos, não. Mas Daniel tem, como moderador, tem. O Daniel falou para mim que ele saiu porque ele estava com muito problema de conexão. 7 pessoas. Terezinha, Sheila, Natália, Monize, pessoal. Precisamos que vocês se ausentem da sala. De repente, nas próximas, Cagliari, você que é o coordenador, lembrar talvez de falar isso no início, né? Quando o pessoal começa... exatamente,
explicar essa dinâmica, porque é a primeira vez. Exatamente. Eu concordo Nem com você. pensou. A Natália saiu agora também, né? Aí tem a Sheila, a Terezinha e a Moniz já saiu também, né? Uai, para mim aqui elas estão aqui ainda. Estão sim, ela só desligou o microfone. Aí nós temos 1, 2, 3, Natália, 7 usuários ainda lá em cima. Só Terezinha, no caso, falta, né? E Sheila, e Monize. Só que elas estão, parece que tá com o telefone desligado. Eu acho que não conta, será? Na Terezinha tá com o áudio ligado aqui. Tá com aquele desenho do áudio. Sheila e Monize que não. Estão com o áudio desligado. Seria uma Moniz, Sheila e Terezinha, né? Não sei, de repente pode ser que elas nem estejam na sala, né? E o pessoal já tá retornando, ó. Não? Chegou mais alguém? Porque deu tempo já, deu 11. Deu tempo, tem que explicar o pessoal aí, que a gente... Deixa eu ver. Tem alguém me mandou mensagem aqui. A Lucinéia. Deixa eu ver se ela tem o telefone do pessoal. Ah, sim, talvez um grupo da turma manda uma mensagem, né? Eu não tenho esse grupo, mas deixa eu falar com a Lucinéia. Ou até com a Ana também. Emael, tô colocando aqui, a gente precisa de mais de 5 minutos, né? Deixa eu ver se ela consegue falar. O Daniel chegou. Pede para bloquear, então. Daniel, você tá ouvindo? Daniel, ele tá aí, mas... Alguém tem o telefone do Daniel para ligar para ele? Eu vou ligar agora. Tem. Pede ele para bloquear as pessoas. Então volta, todo mundo voltando, no horário, né? Vou falar com ele, vou ligar aqui. Daniel. Oi. Apareceu. Eu tava te ligando aqui. Como é que a gente faz para bloquear as pessoas? Porque nem todo mundo saiu da sala, a gente não conseguiu fazer a deliberação. Ele falou oi, mas sumiu. Tá. Você consegue, hein, Daniel, resolver esse problema? Pessoal que com problema de conexão. A minha internet está muito. Eu tenho ideia, não estou conseguindo nem clicar aqui. Bate. O pessoal está retornando, tá vendo? Pois é, Daniel, o pessoal está retornando, mas teve... Daniel, você consegue colocar a Maiele como moderadora? Aí ela consegue fazer isso. Me ouve? Sim. Vocês já discutiram. Tá quebrado. Eu ouço sua voz, mas eu não sei o que você disse. Não consigo. Não consegue? Vocês não conseguem estabelecer uma chamada do WhatsApp, não, para definir a nota? Fazer essa Não, porque discussão? tem que estar gravado, Daniel. Precisa de estar gravado. O pessoal era só o pessoal Entre vocês se ausentar da sala, né? Alô, vocês me ouvem? Ou sim, tranquilo. Oi, Daniel. Não, mas a discussão de... O Daniel, ele tinha sugerido quando ele ligou. Olha, ele tá ligando. Oi, Daniel. Oi.
Uhum. Uhum. Tá. Aham. Aham. Tá, eu vou falar com o Cagliari. Aham. E deixa ligado, é. E eu não tenho eu não tenho como fazer isso, né? Como silenciar aqui as pessoas. Nossa, tá. Tá, joia. Eu vou conversar com o Cagliari e a Raquel aqui então. Tá ok. Tá joia. Tá ok. Tá ok. Obrigada, Daniel. Tchau. Cagliari, Hum, e Raquel, o yes. Daniel disse que a conexão tá muito ruim para ele, ele não tem como agora colocar a gente como moderador. Aí a sugestão dele é que a gente silencie aqui os microfones, deixe a sala aqui em aberto e faça uma videochamada pelo WhatsApp só para fechar a nota e os comentários finais. Ele até deu, acho que, contatos da sua filha, Cagliari. Exatamente. Pode ligar que ela me traz aqui o microfone. Pode. Isso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente fecha aqui, silencia o nosso microfone e a gente faz essa chamada. Eu ligo Ok. para sua filha e a gente Liga. liga para a Raquel, né? Fechou. Tá combinado. Vamos Tranquilo. fazer isso e a gente, Tecno... fora da câmera aqui, a gente conversa Isso. rapidinho. Tecnologia é para isso mesmo, para ser usada. Vamos tentar então, tá joia? Pronto. Pode ligar, já estou Tá,
Retornamos. Deixa eu só ligar uma luz aqui. Achei meio escuro, de repente. Ok. Ana, vou ler agora a sua ata de defesa, tá certo? Carinha dela. Após a nossa reunião ali. Bom, aos 9 dias do mês de junho do ano de 2020, no horário de 10 horas, foi realizada via webconferência a defesa pública de monografia da aluna Ana Paula Keffler, intitulado O Ensino da Leitura nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e sua importância para o fortalecimento cultural. Os trabalhos foram iniciados pela professora Maiele Caldas de Castro, presidente da banca examinadora, constituída pelos seguintes membros: professora Raquel Natali e professor Rogério Omar Cagliari. A banca examinadora avaliou o trabalho e atribuiu a nota média no valor de 10 pontos, sendo a discente considerada aprovada. Encerrados os trabalhos, os examinadores deram ciência ao examinado da decisão. Proclamada a decisão pela professora Maiele Caldas de Castro, presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu confiro e assino a presente ata juntamente com os membros da banca. Parabéns, Ana! Obrigada, Muito feliz e orgulhosa! Parabéns! Eu quero agradecer novamente ao Cagliari e à Raquel e a todos que vieram assistir. Ana, parabéns, você é muito merecedora. Acho que o Cagliari e a Raquel vão falar aqui. A gente dá todo o incentivo para você seguir nos seus estudos, seu caminho acadêmico, né? Você pode seguir para um mestrado. Super indicamos você. Tá. Eu posso falar ou eles vão falar agora? Não, rapidinho, Ana, minha fala é muito rápida. Eu até comentei com a Maia e a Raquel o seguinte, que você agora tem um compromisso de preparar um artigo e a tua aprovação de curso, a tua conclusão de curso está condicionada ao aceite de uma revista, tá? Nós vamos fazer esse artigo, hein, Ana? Entendeu o que eu te falei? Você só forma se você trouxer um aceite de uma revista. Publicando seu Isso artigo. tá no PPP do curso? Não tá não, mas eu vou colocar. Eu vou reunir o NDE numa comissão extraordinária exatamente para condicionar essa situação. Mas falando sério, Ana, pensa nessa possibilidade junto com a Raquel. E vocês duas têm um pique de produção muito legal. Eu acho que temos um tempo bom para isso aí. Faça isso aí, pense nessa possibilidade. Eu já peço para o professor Daniel depois que encaminhe o endereço, né, de revistas onde você pode estar pensando essa publicação. Se você pensa nessa vida acadêmica, e eu acho que você precisa de se dar esse direito de pensar na vida acadêmica futura, comecemos já com outro artigo. Acho que por aí vai te ajudar bastante, tá? Depois eu converso com você em particular sobre isso aí, tá? É só isso que eu queria dizer. Bom, parabéns obrigada. a você, parabéns a Raquel, a Maiele, né? E obrigado, professora Raquel, nós estávamos juntos aqui, foi muito legal nesse momento e estou à disposição. Qualquer outra questão que for colocada aí, vamos nos manter aqui na sala, tá bom? Tá bom. Eu só vou agradecer novamente de novo por ter participado da banca. Muito obrigada, aprendi muito lendo seu trabalho. Obrigada, Maiele, parabéns pelo lindo trabalho mesmo. E reforço aí também essa necessidade de publicação, porque tem que divulgar o trabalho muito bem feito. Parabéns. Obrigada. Quer falar, Ana? Quero. É até difícil fazer um agradecimento, mas nesse momento eu estou me sentindo muito feliz. É um momento que eu consegui, não foi só uma apresentação, para mim foi um controle, uma conquista mental, porque a gente sabe que esse momento traz tanta ansiedade, tanta coisa para nossa cabeça. E quem me viu aqui quando estava testando a sala, me viu comendo sanduíche. A Maiele sabe que eu perco a fome quando eu vejo ela, que eu fico ansiosa.
e eu consegui controlar a minha ansiedade. Quando o Cagliari falou assim, vou fazer uma pergunta, a minha mente fechou na hora, meu Deus, a pergunta. Mas minha psicóloga falou, Ana, não coloca isso na sua cabeça, porque é tranquilo. Então, quando ele fez a pergunta, eu falei, peraí, para que eu vou travar minha mente se eu consigo responder a pergunta dele? E, assim, convidar o Cagliari, para mim, foi uma honra. Desde o dia da primeira aula que eu conheci ele sabe como que eu amo ele, de verdade mesmo, como eu amo essa questão cultural. E você pode ter certeza, Cagliari, que esse tema veio da minha identidade, mas veio da sua essência, porque você exala essa questão cultural. Então, isso tem muito de você. E a Maeli, quando chegou lá na sala, que ela abriu a boca, eu pedi carona para ela no primeiro dia de aula, já botei ela contra a parede do carro. Maeli, por favor, seja minha orientadora. E foi assim, Maeli é maravilhosa. Como você disse, Cagliari, teve momentos que eu quis voar, tinha momentos que eu falava assim, Maeli, posso delirar? Aí ela, pode. Aí tinha momentos que eu delirava demais, aí ela me puxava e colocava, Ana, seja pé no chão. Não precisa expandir o trabalho. O Cagliari, quando eu mandei e-mail, que eu queria botar um monte de negócio do Paulo Freire. Então, assim, todos vocês me ajudaram. A Raquel, foi uma oportunidade maravilhosa conhecer ela. Eu te conheci, assim, antes pelo Lattes, que eu fui ler lá para me conhecer um pouco de quem era você, que até na rede social eu achei um pouco difícil de te encontrar e conhecer realmente quem você era, mas eu vi que você é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente e sensata. Tem uma ótima maneira de fazer suas contribuições e do mesmo jeito que você aprendeu comigo, eu aprendi muito com vocês. Fico muito triste quando eu apresento a monografia, porque eu sei que está acabando. E eu não quero que acabe, eu queria que esse curso tivesse mais anos. Tem gente que vai falar, Ana, você tá louca, mas eu amo estar lá no IFES, eu amo estar tendo acesso ao conhecimento. Pode ter certeza que nesse trabalho a gente não pode botar muito o eu nele, né? Eu tenho que muito me embasar nos autores e tarará, mas eu botei muito de mim. Quando eu fui responder as perguntas que eu falei que a leitura pode materializar os 5 sentidos, você pode ter certeza que ele era totalmente eu, porque quando eu leio, se na história tem um cheiro, eu sinto o cheiro que o autor está falando, eu sinto a textura que ele está falando, então, assim, cada palavra que eu escrevi naquela monografia veio realmente da minha paixão pela leitura e pela minha paixão por cultura, pela minha cultura e por todo o acesso a esse conhecimento cultural que eu já tive. Então, assim, muito obrigada meus amigos que estão assistindo, pessoas da minha família. Eu estou, assim, imensamente grata por tudo. É isso, Maeli. Eu até chorei, fiquei emocionada de ver tanta paixão, assim. Muito lindo, Ana, parabéns, você merece o mundo. Obrigada. Eu que aprendi muito trabalhando com você, várias discussões no WhatsApp, até ontem à noite. Fiquei muito feliz você usando os exemplos de ontem, hoje, na sua apresentação. Ela me liga e fala, me manda um exemplo. Aí o exemplo da família, eu mandei ontem, você já trouxe hoje. Como que é isso? A polifonia de Bakhtin, eu explicando no áudio. E isso é muito gratificante, não tem salário que pague. A gente vê o aluno transformando isso em ação, que a gente traz para a sala de aula e o aluno transforma o social, né? Ele transforma a vida por meio desse conhecimento. Parabéns, querida. Um prazer ser sua professora orientadora. Eu que agradeço. E aí, como é que a gente faz agora? Encerra aqui, Cagliari? Não tem festinha, né? A gente faz na volta. Mas ela fica devendo a festinha para a próxima. Pode ficar tranquilo. Vai ter festinha, sim. Mas não pode ter aglomeração. Não. Olha, eu não fui convidada para essa festinha, hein? É muito humilde minha festinha. Não, você merece, pode ficar tranquila. Professora Maeli, como o professor Daniel ele está moderando a sala, aí ele faz a solicitação para desligar. Para encerrar, só que aí para a gravação, daqui a pouco ele... Aí, ó, exatamente.
Eles encerram os trabalhos quando quiser, Maia. Isso, ele falou. Nós podemos encerrar. Perfeito, então. Tá bom. Alguém... Tá bom, né? Encerramos aqui. Um abraço para vocês. Muito obrigada, legal. Galera. Obrigada, Raquel. Bom ver todos. Tá? Saudades de todos. Maravilhoso. Um abraço. Tchau. Um abraço. Agradeço. Tchau. Agradeço a participação. Beijão. Beijão também. Um abraço. Tchau. Vou só